Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Todos encontraram? Sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha que estava em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha. Vocês podem repetir comigo? Dai-me a tua vinha. Mais uma vez. Eu vou continuar a leitura. Para que eu possa fazer dela ou nela uma horta de ervas, porque está bem perto da minha casa. E eu te darei por ela outra vinha melhor. Repita comigo: te darei por ela outra melhor. E se te parecer bem, te darei o preço ou valor em dinheiro. Diga comigo assim: o preço em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança que recebi dos meus pais. E Acabe voltou triste para casa por causa das palavras que Nabote lhe dissera. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus queridos irmãos, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração esta manhã sobre herança. Nós temos algumas heranças que recebemos de Deus. Começando pelas espirituais, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, porque nós somos o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira. Nós somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas aquele que o recebe, recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. O maior triunfo do Evangelho, não são os milagres. Os milagres são os adornos do Evangelho. Deus faz milagre como curar um cego, levantar um paralítico, ressuscitar um morto, abrir uma porta. Deus prospera, Deus enriquece, Deus abençoa, sim ou não? Mas o triunfo do Evangelho é a salvação. Em Romanos está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu vou colocar aqui uma vírgula, só para os irmãos entenderem, eu vou sintetizar aqui. Muitas pessoas não suportam o Evangelho por causa da proposta com que eles vêm para o Evangelho. Eles colocam um pensamento. Tem pessoas que vêm para a igreja para ser feliz. Tem pessoas que vêm para a igreja para casar. Tem pessoas que vêm para a igreja para prosperar. E isso pode acontecer ou não acontecer. Sim ou não? Deus pode curar ou não curar. Quantas pessoas na pandemia agora nós oramos e Jesus não curou? Quantas pessoas nasceram pobres e morreram pobres, sendo fiéis? Quantas pessoas não tiveram uma vida plena de felicidade aqui na terra? Muitas pessoas crentes. Por quê? Porque a proposta final do Evangelho é ser salvo, não ser feliz. Jesus não prometeu: eu te prometo que você será feliz. Jesus prometeu: eu te prometo que você vai ser salvo. Então quem é salvo, entende que se estiver infeliz, ele é um infeliz salvo. E se ele estiver doente, ele é um doente salvo. E se ele tiver um problema na família, ele tem uma família problemática, mas ele é salvo. Mas essa forma, esse modelo, foi mudado no coração de muitas pessoas. E as pessoas não conseguem mais ver o Evangelho como o Evangelho da herança espiritual, o Evangelho do Calvário. Muitas pessoas veem o Evangelho como uma fonte de felicidade, como uma fonte de riqueza. E isso é um adorno. Isso é a gorjeta do Evangelho.
Isso é o que a Bíblia chama de acréscimo. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tudo que eu estou te falando aqui, cura, casa, carro, dinheiro, fama, felicidade, Deus chama de coisa. Só o que Deus não chama de coisa é o reino. A salvação é pela graça, mas o reino é tomado à força. Porque Deus te salva e você se mantém salvo. Jesus te salvou, mas você tem que valorizar isso. Jesus te salvou, mas você tem que proteger isso. O salmista diz: eu guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Conserva o que tem. Para quê? Para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, você tem que valorizar o que você é, valorizar a sua salvação. Nós temos heranças familiares. Os filhos são heranças do Senhor. Quem concorda que os filhos são herança? Você concorda que você tem que proteger seus filhos? Você concorda que você tem que ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar? Você concorda que você tem que cobrir seus filhos de oração? Você concorda que você tem que ensinar para os teus filhos os princípios bíblicos, para que isso não seja destruído na vida dele? Sim. Nós também temos heranças que recebemos aqui na terra. Você concorda comigo que a porta que você está foi Deus que abriu? Você concorda que a casa que você tem foi Deus que te deu? Você concorda que os bens que você adquiriu foram as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores que esteve sobre a tua vida? Então você precisa proteger isso. Você precisa guardar isso e você precisa valorizar isso. Satanás, irmãos, é um grande negociador. Satanás é um grande negociador. E Satanás usa de todas as artimanhas para tentar tirar de nós o que é herança. Por quê? Porque herança nós só recebemos de pai. Herança nós só recebemos dos pais. Então Satanás sabe que o que Deus te deu é precioso. O que Deus te deu é valioso. O que Deus te deu é joia. Então Satanás vai tentar tirar isso de mim, vai tentar tirar isso de você. E como que ele vai tentar fazer isso? Com propostas. Quando esse moço, o Nabote, ele tinha uma simples vinha, mas essa vinha ficava do lado do palácio de Acabe. O Nabote estava feliz com a vinha dele, mas o Acabe não estava feliz com o palácio. O Acabe queria a vinha do Nabote. E o Acabe apareceu para uma proposta, e ele foi até o Nabote. E ele chega para o Nabote e diz assim: dai-me a tua vinha. Você pode repetir isso? Os irmãos concordam comigo que dar é de graça, sim ou não? Sim ou não? Dar é de graça ou não? Me dá a tua vinha. Por que o Acabe pediu, pastor Daniel, a vinha para Nabote de graça? Porque Satanás descobriu que tem pessoas que pegam o que Deus deu para eles e entrega de graça. Não consigo entender. Foi tão difícil para casar. Foi tão difícil para gerar um filho. Foi tão difícil, irmão, para se converter, para se alinhar com o Evangelho, para ficar firme com Jesus, para depois entregar de graça. Não consigo entender. Eu não consigo entender como um casal briga pela manhã e à tarde fala em divórcio. Eu não consigo entender. Me perdoe, irmãos. Se eu estivesse falando de pessoas que não conhecessem o Evangelho, se eu estivesse pregando para as pessoas que não sabem, que não soubessem que a família é uma instituição divina, se eu estivesse pregando para as pessoas que não tivessem conhecimento do que é reino, do que é palavra, do que é Evangelho, mas gente que conhece Deus, conhece a sua palavra, conhece a vontade de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, os estatutos de Deus, pegar o que Deus deu e entregar de graça para o Acabe. O inimigo descobriu que tem gente que troca a herança por prazer. Vou te provar. A Bíblia diz que Esaú saiu para caçar. Ele era um bom caçador, mas naquele dia ele não pegou nada. Ele voltou frustrado, pastora Juliana. Voltou chateado e voltou cansado. Diga comigo: cansado, cansado e com fome.
Quando ele estava cansado e com fome, era a hora do quê? Da proposta. A hora da proposta é quando você está cansado e está com fome. Você está exausto e você tem uma necessidade. Então o inimigo disse, agora. Aí o Esaú chega, tem uma panela de sopa que não é dele, é do Jacó. E ele disse assim, rapaz, eu estou tão cansado, eu estou com tanta fome. Você não me dá um prato dessa sopa? O Jacó disse assim, não dou não. Eu negocio. Eu te dou um prato de sopa e você me dá o direito da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú diz assim, o que a primogenitura vale para mim numa hora dessa? Que valor tem para mim ser primogênito? Eu estou cansado. Eu estou com fome. Eu quero agora a sopa. Eu quero matar minha fome, matar meu desejo, matar minha vontade. O que eu quero agora é o meu prazer. Eu quero me aliviar, eu quero descansar, eu quero relaxar. Não é aí que o diabo pega as pessoas? Você está precisando relaxar. Você está precisando descansar. Você está exausto, você está com fome. Você vai deixar passar a vontade? Você vai ficar com esse desejo preso dentro de você? Por que você não faz? Por que você não faz o que você quer? Por que você não faz o que você gosta? Para de lutar contra a sua natureza. Para de lutar contra aquilo que você gosta. Você não gosta de fazer? Vai lá e faz. Que vale para você dizer sou crente? Eu não faço. Eu tenho direitos. Eu sou espiritual. Isso não vale nada. Aí o Satanás fica tentando colocar na cabeça da pessoa que isso não tem valor. E ele vende. E quando ele vende o direito, quando ele dá o direito de primogenitura a Jacó, ele perde. E o escritor vai dizer lá na frente, milhares de anos depois, que Esaú nem com choro, nem com quê? Nem com quê? Chegou ao quê? Ao arrependimento. Vou te explicar por quê. Olha aqui para mim, eu chego lá devagar. Esaú acostumou tanto a trocar direito por prazer, que chegou uma hora que ele não conseguiu mais se arrepender. Ele não conseguiu mais ter arrependimento. Você sabe o que é uma pessoa chorar e dizer, eu não quero ser assim, Deus. Oh Deus, eu não quero ser assim, me ajuda, me liberta. Mas amanhã ele faz de novo, 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 amanhã ele faz de novo. Vai chegar uma hora que nem chorando ele vai conseguir mudar. Porque todas as vezes que ele tem fome, ele vai lá e faz. Toda vez que ele tem vontade, ele vai lá e faz. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então Acabe, me dê tua vinha. Me dê tua vinha. Isso só te dá trabalho. Essa é a mentalidade do Acabe. Deus te deu algo trabalhoso. Você vai ficar lutando com uma família dessa, irmão? Você vai ficar lutando com um casamento desse? Você vai ficar lutando para ser liberto, para não fazer isso ou aquilo? Não, pai, Deus te deu, foi trabalho. Deus te deu algo cansativo. Deus deu algo para você que você tem que arar, cuidar, podar, trabalhar. Deus te deu algo que você tem que proteger, cercar. Ah não, o que Deus te deu é muito trabalhoso. Me dá isso para mim. Mas sabe qual foi a resposta do Nabote? Não. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Por mais trabalhoso que seja o que Deus te deu, por mais árdua que seja a tua tarefa de cuidar da herança, por mais rebelde que seja teu filho, por mais difícil que seja teu matrimônio, por mais luta que tenha a tua vida espiritual, Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer, não entregue a Acabe o que eu te dei. Não entregue a Acabe o que eu lhe confiei. É trabalhoso, é árduo, é difícil, mas foi eu quem te entreguei. O que eu te dei foi uma herança. E herança não se negocia. Herança não se negocia. Quando Acabe percebeu que Nabote não dava, que Nabote não, vamos lá, Nabote não dava. Sabe o que ele faz, pastor Daniel? Ele melhora a proposta.
Falou, vamos fazer o seguinte, já que você não quer me dar a tua vinha, vamos trocar. Eu te dou outra melhor. Eu te dou outra? Eu te dou outra? Vou provar para os irmãos que Deus não trabalha com substituição, a não ser quando é necessário. Deus trabalha com restauração. Ele estava na olaria, o oleiro estava na olaria, pastora Juliana, fazendo um vaso. O vaso que ele fazia se quebrou. Ele jogou o barro fora para fazer outro vaso? Ele fez outro vaso do mesmo barro. Os muros de Jerusalém e as portas foram queimadas. Ele foi lá e ergueu o mesmo muro, as portas que estavam no mesmo lugar. Isaac tornou a cavar os poços que o seu pai Abraão já havia cavado. Porque Deus restaura. Deus. Agora o diabo não, o diabo troca. Eu vou falar aqui, vocês não se ofendam comigo não. Para mim é um escândalo. Eu li numa revista evangélica que o número de divórcio no meio dos cristãos é o mesmo no meio dos ímpios. Você acha normal isso? Você acha normal ter índice alto de suicídio no meio dos cristãos? O cristão que vive falando do céu, vive dizendo que Jesus salva, vive dizendo que o céu é maravilhoso. Você acha normal no meio do cristão ter agressão doméstica, violência doméstica, espancamento à mulher e a filhos? Vício? Não é normal. Diga para o teu irmão, não é normal. Não é normal. Quando o inimigo perceber que você está passando por um problema com a sua herança, porque nós somos crentes, mas nós temos problema, sim ou não? Eu pergunto, os irmãos respondem, uma família não pode ter problema? Um casamento não pode ter problema? Uma vida espiritual não pode ter problema? Pode. Quando o inimigo perceber que você está tendo um problema, ele vai te oferecer uma troca. Como se a troca fosse resolver o problema. Rapaz, eu te dou outra melhor. Eu te dou outra o quê? Melhor. Você casou errado. Você merece uma esposa melhor do que essa. Esse marido seu não vale nada não. Eu te dou outro melhor. Se fosse Deus que estivesse falando, estava bom. Estava ou não estava? O problema é quando não é Deus que está falando. O problema é quando Acabe está falando. O problema é quando o diabo está falando. Porque aqui não é Deus que está falando. Quem está falando é Acabe.